Na madrugada de 10 de maio de 1940, a Bélgica possuía a fortificação mais avançada da Europa. O Forte Eben Emael havia custado 150 milhões de francos belgas, 5 anos de construção, concreto armado com 3 metros de espessura, 16 cúpulas de artilharia equipadas com canhões de 75 mm e 120 mm, capazes de cobrir todos os acessos ao Canal Albert. 800 soldados, suprimentos para 3 meses de cerco, sistema de ventilação subterrâneo à prova de gás. Comunicações redundantes por cabo e rádio com comando central em Liege. Especialistas militares franceses declararam que a fortaleza poderia resistir a qualquer ataque frontal por tempo indefinido. Analistas britânicos calcularam que seriam necessários 40 mil soldados e 3 semanas de bombardeio de artilharia pesada para neutralizá-la. Às 04h25, 11 soldados alemães pousaram planadores sobre o teto da fortaleza. 20 minutos depois, todas as cúpulas de artilharia estavam destruídas. As comunicações estavam cortadas. A guarnição estava isolada em corredores subterrâneos sem capacidade de resposta. 28 horas depois, 800 defensores se renderam a 85 atacantes. A campanha da França foi decidida antes que as forças principais alemãs cruzassem a fronteira, não por superioridade numérica, não por tecnologia superior de tanques ou aviação, mas porque 12 homens executaram uma operação que transformou 5 anos de engenharia de fortificação em obsolescência instantânea. Este não é um relato sobre inovação tática abstrata. É a documentação de como confiança absoluta em sistemas técnicos eliminou o julgamento humano que poderia ter salvado uma nação inteira. Quando generais constroem defesas baseadas em cálculos matemáticos de espessura de concreto e alcance de artilharia, eles assumem que o inimigo atacará pelos vetores previstos. Quando o inimigo materializa-se no único lugar onde os cálculos não foram aplicados, toda a matemática se torna irrelevante. A questão não é como 11 homens capturaram uma fortaleza. A questão é como 800 defensores não perceberam que estavam vivendo dentro de uma armadilha. Módulo 1. Contexto estratégico. A linha de defesa belga. Em 1935, após Hitler denunciar unilateralmente o Tratado de Versalhes e reintroduzir conscrição militar na Alemanha, a Bélgica iniciou modernização urgente de suas defesas de fronteira. O problema era geográfico. A fronteira belga-alemã tinha 120 quilômetros de extensão através da região de Ardenas, terreno de colinas arborizadas inadequado para fortificações extensivas. Mas o Canal Albert, via navegável artificial de 130 quilômetros entre Liege e Antuérpia, oferecia barreira defensiva natural. O Estado-Maior belga decidiu fortificar 3 pontes sobre o canal: Vrouwenhoven, Veldwezelt e Cannes. Para proteger as pontes contra a artilharia alemã posicionada a leste do Meuse, eles construíram o Forte Eben Emael em elevação dominante 2 quilômetros ao sul de Cannes. O projeto foi desenvolvido pela empresa de engenharia ASEC sob supervisão do tenente-coronel Modart. A especificação exigia que a fortaleza resistisse a impacto direto de obuses de 420 mm, calibre máximo da artilharia de cerco alemã na Primeira Guerra Mundial. A estrutura ocupava 75 hectares. 16 cúpulas de combate foram instaladas ao longo do perímetro. Cada cúpula tinha couraça de aço de 25 mm sobre concreto armado de 3 metros. Os canhões de 120 mm tinham alcance efetivo de 17 km, cobrindo todas as pontes do Canal Albert e as rotas de aproximação desde a fronteira alemã. Subterrâneas, 5 quilômetros de corredores conectavam quartéis, depósitos de munição, enfermaria, central elétrica e reservatórios de água. O sistema de ventilação tinha capacidade de manter 1.200 homens por 3 meses em caso de ataque com gás. A guarnição permanente era de 800 soldados, 600 de infantaria, 150 artilheiros, 50 especialistas em engenharia e comunicações. O comandante era o Major Jean Jotrand,
veterano de 23 anos de serviço com especialização em artilharia de costa. Em exercícios de 1938 e 1939, forças belgas tentaram simular assalto ao forte. Nenhuma tentativa conseguiu penetrar o perímetro. Tempo médio de repulsão de ataque simulado: 45 minutos. O forte Eben Emael foi declarado operacional em março de 1939. Jottrand reportou ao Comando Superior que a fortaleza era invulnerável a qualquer forma conhecida de ataque. Ele estava correto. O problema é que os alemães estavam desenvolvendo uma forma desconhecida. Módulo 2. Desenvolvimento da Operação Nive. Em outubro de 1939, Adolf Hitler ordenou que o Oberkommando der Wehrmacht desenvolvesse plano para a invasão da França através da Bélgica, violando neutralidade belga. O problema operacional era evidente. Qualquer avanço blindado através da Bélgica exigia cruzar o Canal Albert. As 3 pontes fortificadas eram os únicos pontos de passagem para veículos pesados, e todas as 3 estavam sob cobertura direta dos canhões de Eben Emael. Cálculos de engenharia indicaram que destruir a fortaleza com artilharia convencional exigiria 3 semanas de bombardeio contínuo. Mas o plano Fall-Gelb, caso amarelo, dependia de velocidade. Os tanques alemães precisavam cruzar o canal nas primeiras 12 horas para explorar ruptura antes que forças francesas e britânicas se deslocassem para posições defensivas. Em novembro de 1939, o general Kurt Student, comandante da 7ª Divisão Aerotransportada, propôs solução não convencional: assalto por planadores diretamente sobre o forte. A proposta era tecnicamente absurda. Planadores eram aeronaves de madeira e lona, sem blindagem, sem armamento, capazes de transportar apenas 10 soldados. Eben Emael tinha metralhadoras antiaéreas instaladas em todas as cúpulas. Um planador voando a 100 metros de altitude seria detectado a 5 quilômetros de distância e abatido antes de pousar. Mas Student identificou uma falha de design. As metralhadoras antiaéreas estavam instaladas nas laterais das cúpulas, não no topo. A geometria da montagem permitia que elas disparassem contra aeronaves a 100 ou 200 metros de altitude, mas não conseguiam deprimir o cano para atirar em algo pousado diretamente sobre o teto das cúpulas. Se os planadores pousassem sobre a fortaleza, estariam no único ponto onde as defesas antiaéreas não podiam alcançá-los. Hitler aprovou o conceito em dezembro de 1939. Ele ordenou que a operação fosse desenvolvida sob sigilo absoluto. O nome código era Nive, derivado das 2 primeiras letras das palavras alemãs para captura, Niederhalten, e neutralização, Wirkungslos machen. Módulo 3. Seleção e treinamento do Sturmabteilung. Koch. O Hauptmann. Walter Koch, comandante da 1ª Companhia do Regimento de Paraquedistas 1, recebeu ordem direta de Hitler para formar unidade de assalto aerotransportado com 85 homens. Os critérios de seleção eram específicos: soldados com experiência em combate de infantaria, qualificação em paraquedismo, capacidade de operar explosivos e estabilidade psicológica documentada. Koch não recrutou voluntários. Ele selecionou homens através de análise de registros de serviço. O selecionado mais experiente era o Oberleutnant Rudolf Witzig, engenheiro de combate de 24 anos com especialização em demolições. Witzig havia servido na campanha da Polônia e tinha certificação em uso de explosivos militares classe A. Os 84 homens restantes foram divididos em 4 grupos de assalto: Granit, Forte, Beton, Ponte Vroenhoven, Stahl, Ponte Veldwezelt e Eisen, Ponte Canne. Cada grupo seria transportado por planadores DFS-230, rebocados por bombardeiros Ju-52. O treinamento começou em janeiro de 1940 em Hildesheim, Alemanha, em instalação isolada com acesso restrito. Koch informou aos homens que eles treinariam para a operação de alta prioridade, mas não revelou o alvo. Durante 3 meses, os grupos executaram simulações de pouso de planador,
assalto a fortificações simuladas e uso de explosivos. Mas o elemento crítico do treinamento não era tático, era psicológico. Koch instruiu repetidamente os homens. Vocês não terão apoio. Vocês não terão comunicação. Vocês não terão rota de escape. Se a operação falhar, todos vocês morrerão antes que alguém saiba onde vocês estão. A instrução tinha propósito: eliminar a expectativa de resgate. Soldados que esperam reforços hesitam. Soldados que sabem que estão isolados executam imediatamente. Módulo 4. A arma secreta. Roladum. O problema técnico era simples. As cúpulas de Eben Emael tinham couraça de aço de 25 centímetros. Explosivos militares convencionais, mesmo em quantidades grandes, não penetrariam essa espessura. Em 1938, o engenheiro Franz Rudolf Tomanek, trabalhando no Instituto de Pesquisa Balística de Kummersdorf, desenvolveu o conceito de carga explosiva oca, Roladung. O princípio físico era contra-intuitivo. Ao invés de compactar explosivo contra o alvo para maximizar impacto, a carga oca tinha depressão cônica no centro. Quando detonada, a explosão criava jato de metal superaquecido que penetrava blindagem através de energia cinética concentrada, não expansão de onda de choque. Testes em 1939 demonstraram que carga oca de 50 quilos podia penetrar 25 centímetros de aço. Carga de 12,5 quilos penetrava 10 centímetros, suficiente para destruir portas blindadas. Mas Roladum tinha limitação crítica. Precisava detonar em contato direto com a superfície do alvo. Qualquer distância acima de 15 centímetros reduzia a penetração em 70%. Isso significava que alguém precisava colocar a carga diretamente sobre o teto da cúpula, sob fogo defensivo, e permanecer tempo suficiente para armar o detonador. Witzig conduziu 40 testes de Roladung em réplicas de cúpulas de fortificação. Ele calculou que seriam necessários 90 segundos para posicionar a carga, inserir detonador com fusível de 30 segundos e alcançar distância segura de 50 metros antes da detonação. Durante esses 90 segundos, o operador estaria completamente exposto. Módulo 5. 10 de maio 0415. Decolagem e falha inicial. A 0300 do dia 10 de maio de 1940, 85 homens do Sturmabteilung Koch embarcaram em 11 planadores DFS-230 no aeródromo de Köln-Ostheim. Cada planador tinha 12 metros de comprimento, estrutura de madeira compensada e capacidade para 10 soldados com equipamento completo. Não havia armamento instalado. Não havia rádio. A única comunicação com os pilotos dos Ju-52 rebocadores era através de cabo de telefone de campanha conectado ao gancho de reboque. Às 0415, os 11 conjuntos de reboque planador decolaram em sequência de 30 segundos. Rota de voo: nordeste até cruzar fronteira holandesa, depois sul em direção a Liege. Altitude de cruzeiro: 2.800 metros. Velocidade: 180 km por hora. Tempo estimado até soltura dos planadores: 55 minutos. A decolagem do planador que transportava Witzig e seu grupo de comando falhou. O cabo de reboque rompeu aos 200 metros de altitude. O piloto, Unteroffizier Piller, executou pouso de emergência em campo agrícola. Nenhum ferido. Witzig ordenou que os homens desembarcassem todo o equipamento. Ele correu até o posto de controle do aeródromo e exigiu planador reserva. Não havia planador reserva. Ele exigiu qualquer aeronave disponível. O oficial de operações informou que todos os bombardeiros Ju-52 estavam em missões de transporte. Witzig localizou um Ju-52 de manutenção que estava sendo preparado para voo de teste. Ele ordenou que o piloto rebocasse o planador danificado imediatamente. O piloto argumentou que o planador tinha dano estrutural. Witzig apontou pistola para o piloto e repetiu a ordem. O segundo reboque decolou às 04h35, 20 minutos de atraso. Os outros 10 planadores continuaram em direção ao alvo. Módulo 6, 0425. Pouso silencioso.
Às 04h20, os planadores cruzaram a fronteira belga a 2.600 metros de altitude. Os pilotos dos Ju-52 soltaram os cabos de reboque e viraram de volta para território alemão. Os 10 planadores iniciaram descida planada em direção ao Forte Eben Emael. A tática de aproximação havia sido calculada com precisão. Os planadores desceram em espiral ampla, perdendo altitude gradualmente. Não havia som de motor. Não havia escape de combustão. A única indicação visual era silhueta contra estrelas. As metralhadoras antiaéreas de Eben Emael não dispararam, não porque os observadores belgas não vissem os planadores, mas porque não identificaram o que estavam vendo. Relatórios de testemunhas oculares belgas, coletados em inquérito pós-guerra, descrevem sombras escuras cruzando o céu, que foram interpretadas como pássaros migratórios ou fragmentos de nuvens. O primeiro planador pousou a 04h25 sobre a seção noroeste do forte, próximo à cúpula Maastricht 1. Impacto: 7 metros de deslizamento sobre concreto. Os 10 soldados do grupo Granit desembarcaram em 12 segundos. Nos 90 segundos seguintes, 9 planadores adicionais pousaram em diferentes seções da fortaleza. Nenhum disparo foi efetuado, nenhum alarme foi acionado. Os alemães estavam sobre o teto da fortaleza mais moderna da Europa e ninguém dentro sabia. Módulo 7. Neutralização das cúpulas. Execução sistemática. Às 04h27, soldados belgas de guarda externa viram homens uniformizados correndo sobre o teto das cúpulas. Eles dispararam rifles. Os alemães responderam com metralhadoras MP-40 e granadas de mão. O tiroteio durou 40 segundos. 6 belgas foram mortos. Os alemães sofreram 2 feridos leves, mas o tiroteio acionou alarme geral dentro da fortaleza. Jotrand, comandante do forte, ordenou que todas as cúpulas ativassem metralhadoras antiaéreas e varressem a superfície externa. As metralhadoras começaram a disparar, mas a geometria de montagem não permitia que elas deprimissem os canos o suficiente para atingir alvos sobre os topos das próprias cúpulas. Os alemães, posicionados diretamente sobre as estruturas de couraça, estavam no único ângulo morto do sistema defensivo. Feldwebel Helmut Wenzel, líder do primeiro grupo de assalto, posicionou carga Roladung de 50 kg sobre a cúpula Maastricht 1. Armou o detonador com fusível de 30 segundos. Correu 50 metros. A detonação criou clarão branco azulado, visível a 3 quilômetros. O jato de metal perfurou a couraça, penetrou 3 metros de concreto e explodiu no interior da cúpula. Os 6 artilheiros belgas dentro foram mortos instantaneamente. Não pela explosão, mas pela onda de sobrepressão que transformou pulmões em polpa. Wenzel repetiu o procedimento em cúpula Maastricht 2. Resultado idêntico. Às 04h35, 8 minutos após o pouso, 4 cúpulas haviam sido destruídas. Jotrand ordenou que a infantaria saísse pelos túneis de acesso e eliminasse os invasores. Mas os túneis tinham portas blindadas no topo, abrindo para a superfície. Os alemães posicionaram cargas Roladung de 12,5 kg diretamente sobre as portas. As detonações destruíram os mecanismos de abertura. As portas ficaram travadas de dentro. A infantaria belga estava presa nos corredores subterrâneos. Hook Central, a descoberta, que inverteu tudo. Até este momento, a narrativa sugere execução perfeita de plano alemão contra a fortaleza belga despreparada. Mas documentos belgas desclassificados em 1975 revelam uma contradição perturbadora. O major Jotrand havia recebido alerta de inteligência sobre possibilidade de ataque aerotransportado. Em 8 de abril de 1940, um mês antes da invasão, o Serviço de Inteligência Militar belga interceptou comunicações alemãs cifradas mencionando operação de planadores contra fortificação estratégica. A inteligência belga decodificou parcialmente a mensagem. Eles identificaram referência a Alven-Liège e Grupo Koch. O relatório foi enviado ao Comando Superior em Bruxelas. De lá foi encaminhado ao Major Jotrand, em Eben Emael, com instrução: avaliar vulnerabilidade a assalto aerotransportado
e implementar contramedidas. Jotrand conduziu a análise. Ele calculou que planadores precisariam pousar em campos agrícolas a pelo menos 500 metros da fortaleza. Dali, infantaria aerotransportada teria que cruzar terreno aberto sob fogo direto de metralhadoras. Tempo estimado de repulsão: 15 minutos. Jotrand concluiu que ataque aerotransportado era tática inviável e reportou que nenhuma contramedida adicional era necessária. Mas a análise de Jotrand tinha erro fundamental. Ele assumiu que os planadores pousariam fora da fortaleza porque não havia precedente histórico de pouso sobre estrutura fortificada. A inteligência belga havia detectado a operação. Havia alertado o comandante responsável. Mas a conclusão foi baseada em doutrina convencional, que assumia que o inimigo atacaria pelos métodos previstos. Quando o inimigo pousou diretamente sobre o teto das cúpulas, toda a análise se tornou irrelevante. A questão não é se os belgas tinham informação. Eles tinham. A questão é se tinham capacidade de imaginar método de ataque que violasse todos os precedentes. A partir deste ponto, a narrativa não é mais sobre superioridade alemã. É sobre falha cognitiva, a incapacidade de processar ameaça que contradiz modelo mental estabelecido. Módulo 8. Isolamento e cerco. A 05 Hero, 35 minutos após o pouso inicial, os alemães haviam destruído todas as 16 cúpulas de artilharia e neutralizado todas as saídas de superfície. 800 soldados belgas estavam vivos, armados e com munição abundante, mas estavam presos em 5 quilômetros de corredores subterrâneos sem capacidade de engajar o inimigo. Jotrand tentou estabelecer comunicação por rádio com comando em Liege. Os alemães haviam cortado antenas externas. Ele tentou comunicação por cabo. Os alemães haviam cortado linhas telefônicas nos postes de entrada. Jotrand ordenou que engenheiros restaurassem comunicações. Mas todos os acessos técnicos estavam bloqueados por escombros de cúpulas destruídas. Às 05h30, Witzig e seu grupo de comando chegaram no segundo planador. Witzig assumiu coordenação. Ele ordenou que grupos de assalto mantivessem posições sobre as cúpulas destruídas e impedissem qualquer tentativa belga de sair. Às 06 Hels, forças alemãs convencionais, infantaria da 151ª Divisão, cruzaram a fronteira belga e avançaram em direção às pontes do Canal Albert. As pontes de Vroonhoven e Veldwezelt foram capturadas intactas pelos grupos Beton e Stahl. Engenheiros de combate belgas tentaram detonar cargas de demolição, mas cabos haviam sido cortados por equipes alemãs de sabotagem infiltradas horas antes. A ponte de Cannes foi parcialmente destruída por demolição belga, mas tropas alemãs cruzaram usando botes infláveis. A 08 Hell, tanques Panzer III cruzaram o canal e iniciaram avanço para o oeste. Dentro do forte Eben Emael, a guarnição belga esperava resgate, mas não havia resgate possível. Toda a artilharia capaz de cobrir a fortaleza estava silenciada. Não havia força belga disponível para contra-ataque. Módulo 9. Tentativas de resposta belga. Às 10h do dia 10, comando belga em Liege ordenou contra-ataque por batalhão de infantaria da 7ª Divisão. 400 soldados belgas avançaram através de campos agrícolas em direção a Eben Emael. Eles foram recebidos por fogo de metralhadora das posições alemãs estabelecidas sobre as cúpulas destruídas e por artilharia alemã posicionada a leste do Meuse. O contra-ataque foi repelido em 20 minutos. Baixas belgas, 80 mortos, 120 feridos. Às 14h, aviação belga, 3 bombardeiros Ferry Battle da 5ª Esquadrilha atacou a fortaleza. Objetivo: destruir planadores e forçar alemães a abandonar as posições expostas. Os bombardeiros lançaram 18 bombas de 250 libras. 17 erraram o alvo. Uma atingiu o planador destruído. Nenhum alemão ferido. Os 3 bombardeiros foram abatidos por caças Messerschmitt Bf-109 em patrulha sobre a área. Dentro da fortaleza, a situação deteriorou. Sistema de ventilação estava danificado.
Fumaça das cúpulas destruídas penetrava nos corredores. Temperatura interna subiu para 35 graus Celsius. Jotran ordenou que soldados molhassem tecidos e cobrissem nariz e boca. Ele distribuiu água dos reservatórios internos. Mas a guarnição consumia 800 litros por hora sob estresse de combate. As reservas projetadas para 3 meses em condições normais durariam 48 horas sob consumo acelerado. Módulo 10. Rendição. Na manhã de 11 de maio, após 28 horas de cerco, Jotran convocou o conselho de oficiais. A situação era insustentável. Não havia comunicação externa, não havia esperança de resgate. A guarnição estava intacta, mas incapaz de executar sua função: defender as pontes do canal Albert. As pontes haviam sido capturadas há 24 horas. Forças blindadas alemãs estavam 40 quilômetros dentro do território belga. O forte, construído para bloquear invasão, era agora irrelevante. Jotran apresentou 3 opções: resistir até esgotamento de água, tentar ruptura através de saídas bloqueadas ou render-se. O voto foi unânime: rendição. Às 12h30, Jotran ordenou que bandeira branca fosse hasteada através de seteira de observação. Witzig, observando da superfície, ordenou cessar fogo. Ele desceu até a entrada principal através de túnel de ventilação danificado. Jotran entregou a espada de oficial formalmente. Ele solicitou tratamento digno para sua guarnição, conforme Convenção de Genebra. Witzig garantiu. 800 soldados belgas saíram da fortaleza e foram conduzidos para campos de prisioneiros na Alemanha. Baixas belgas: 23 mortos, 59 feridos. Baixas alemãs: 6 mortos, 20 feridos. Módulo 11. Consequências estratégicas. A queda de Eben Emael teve impacto desproporcional. A fortaleza não era apenas instalação militar, era símbolo. Sua construção havia sido publicizada em jornais belgas como garantia de segurança nacional. Políticos haviam declarado que enquanto Eben Emael permanecesse intacta, a Bélgica estava protegida. Quando a fortaleza caiu em menos de 30 horas, sem que forças terrestres alemãs convencionais precisassem disparar contra ela, a confiança belga em suas próprias defesas entrou em colapso. No dia 12 de maio, Comando belga ordenou a evacuação de Liege. No dia 14, governo belga evacuou Bruxelas. No dia 28, a Bélgica capitulou. A campanha da França seguiu. Em 10 de junho, Itália declarou guerra à França. Em 14 de junho, a Alemanha ocupou Paris. Em 22 de junho, França assinou armistício. Historiadores militares do pós-guerra debatem se a queda da França era inevitável. Mas há consenso. A captura de Eben Emael acelerou o colapso ao demonstrar que fortificações permanentes, a doutrina defensiva fundamental das décadas de 1920 e 1930, eram vulneráveis a métodos de ataque não convencionais. A linha Maginot, cadeia de fortificações francesa ao longo da fronteira alemã, não foi atacada frontalmente. Foi contornada através da Bélgica, exatamente porque os alemães demonstraram que podiam neutralizar fortalezas sem necessidade de cercos prolongados. Módulo 12. Análise técnica. A obsolescência da fortificação. A engenharia de Eben Emael era impecável dentro dos parâmetros estabelecidos. 3 metros de concreto armado resistem a obuses de 420 milímetros. Couraça de aço de 25 centímetros resiste a projéteis antitanque de 75 mm. Sistema de ventilação à prova de gás protege contra ataques químicos, mas todos esses parâmetros assumiam ataque de fora para dentro. O design não contemplava a ameaça de cima para baixo porque não havia precedente histórico. Aeronaves militares em 1935, quando Eben Emael foi projetada, eram biplanos de madeira com carga útil de 500 quilos. Não havia aviação de transporte capaz de lançar infantaria diretamente sobre fortificação. Mas em 5 anos, tecnologia de planadores permitiu transporte silencioso de grupos de assalto, e desenvolvimento de cargas ocas permitiu penetração de blindagem que não era possível com explosivos convencionais.
A fortaleza tornou-se obsoleta não porque estava mal construída, mas porque foi construída para ameaças que existiam em 1935, não para ameaças que surgiriam em 1940. O erro não foi técnico, foi conceitual. A suposição de que o inimigo atacaria conforme métodos estabelecidos. Encerramento. Em 10 de maio de 1940, 11 soldados alemães capturaram a fortificação mais moderna da Europa. Eles não usaram força superior. Eles não usaram armamento pesado. Eles usaram um método que os defensores não imaginaram possível. A lição de Eben Emael não é sobre inovação tática alemã. É sobre falha cognitiva estrutural. O Major Jotrand havia recebido alerta de inteligência específico sobre ataque aerotransportado. Ele conduziu análise. Concluiu que era inviável. Sua conclusão era lógica dentro da doutrina estabelecida. Mas doutrina estabelecida é modelo mental baseado em precedentes. Quando precedentes não cobrem método novo, o modelo falha. 800 soldados belgas estavam vivos, armados e protegidos por 3 metros de concreto. Mas foram neutralizados porque estavam dentro de estrutura projetada para resistir a ataques externos, não internos. A fortaleza não protegeu seus defensores. Ela os aprisionou. A campanha da França, que resultou em ocupação nazista por 4 anos, começou com 85 homens pousando sobre um teto de concreto. A Bélgica havia investido 150 milhões de francos em segurança absoluta. Ela comprou estrutura capaz de resistir à artilharia de 420 mm, gases venenosos e cercos de 3 meses. Mas segurança absoluta assumia que a ameaça viria pelos vetores conhecidos. Quando a ameaça desceu do céu silenciosamente e pousou no único lugar onde as defesas não podiam alcançá-la, todo o investimento se tornou pior que inútil. Tornou-se armadilha. A lição permanece. Quando confiança absoluta em sistemas técnicos elimina julgamento humano, o sistema mata seus próprios operadores. Alvin York matou 28 adversários porque reconheceu que doutrina de fogo de supressão era ineficiente contra atirador que não errava. Os alemães capturaram Eben Emael porque reconheceram que doutrina de fortificação permanente tinha falha estrutural, não contemplava ataque vertical. Os belgas perderam porque confiaram que matemática de espessura de concreto os protegeria. A matemática estava correta, mas o inimigo não atacou onde a matemática foi aplicada. Rudolf Witzig foi promovido a Hauptmann e condecorado com Cruz de Cavaleiro. Ele sobreviveu à guerra. Morreu em 2001, aos 85 anos. Jean Jotrand passou 5 anos em campo de prisioneiros. Retornou à Bélgica em 1945. Nunca mais serviu em função militar. Morreu em 1967, sem jamais ter concedido entrevista sobre Eben Emael. A fortaleza ainda existe. Foi desativada em 1948. Hoje é museu aberto a turistas que caminham pelos corredores onde 800 homens esperaram. Por 28 horas, resgate que nunca chegou.